no texto de Marcos, capítulo 9. Marcos 9. Marcos, capítulo 9. Ele todo? É. Até o 13. Diz-lhes também, em verdade vos Não, digo. dizia, leis. Dizia-lhes Leis. também, em verdade vos digo que dos que aqui estão, alguns que não provarão a morte, sem que veja chegado o reino de Deus com poder. E 6 dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro, a Tiago e João e os levou sós, em particular, a um alto monte e transfigurou-se diante deles. E as suas vestes tornaram-se resplandecentes, em extremos brancos como a neve, tais como nenhum lavadeiro sobre a terra poderia branquear. E apareceram-lhes Elias e Moisés e falaram com Jesus. E Pedro, tomando a palavra, disse: Jesus, mestre, bom é que nós estejamos aqui e façamos 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pois não sabia o que dizia, porque estava assombrado. E desceu uma nuvem que os cobria, e com a sua sombra, e saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é meu filho amado, a ele ouvi. E, tendo olhado ao redor, ninguém mais viram senão Jesus com ele. E descendo eles do monte, ordenou-lhes que ninguém contasse que tinha visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse dos mortos. E eles retiveram o caso entre si, perguntando um aos outros o que seria aquilo, ressuscitar dos mortos. E interrogando, dizendo: por que diz os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? E respondendo ele, disse: em verdade, Elias virá primeiro e todas as coisas restaurará. E como está escrito, o Filho do Homem, que ele deve padecer muito a ser aviltado. Digo-vos, porém, que Elias já veio e fizeram tudo que ele quiser, como dele está escrito. Glória a Deus. Bendito Deus e eterno Pai. Glória a Deus. Acabamos de ler a Tua palavra, abençoadíssima, Senhor. Aplica ao nosso coração, ao nosso entendimento, que o Teu Espírito Santo venha nos ensinar, venha nos ungir, venha nos abençoar, pois estamos aqui abrindo o nosso coração, o nosso espírito, a nossa alma, meu Deus, para aprender a Tua palavra. Meu Senhor, Tu conheces o nosso propósito, meu Deus, que é aprender os Teus mandamentos, Senhor. Nos ajude, nos abençoe, nos dando força, poder e virtude para vencer todos os obstáculos desta vida, para que nós possamos nos alegrar em espírito e em verdade. Ser conosco, nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, quando a gente lê esse texto de Marcos, a gente tem que pensar em quê? Qual o propósito de Jesus levar os discípulos para o monte e se transfigurar e aparecer Moisés e Elias? Né? Tudo isso é propósito que Jesus tinha para ensinar aos discípulos, porque a Bíblia diz que tudo que Jesus fazia era ensinar os discípulos. Né? Era o propósito dele, que era ensinar, porque Jesus ia morrer, ia para o céu e os discípulos teriam que continuar a obra. Como continuaram? Né? Como continuaram? Depois fracassou, mas eles continuaram. Né? Então, o primeiro propósito desse texto é o quê? Jesus queria mostrar para os discípulos como ele ia ficar quando ressuscitasse. Né? O corpo dele, que eles estavam vendo, estavam juntos, era igual, mas que ele ia morrer e ia ressuscitar naquele corpo que eles viram ali naquela visão. Né? E ali foi uma visão, aquela visão. E também, continuando o propósito, que havia aparecer Moisés e Elias. Nós sabemos que o profeta mais abençoado que houve
foi o profeta Elias. Né? O profeta Elias foi um homem muito abençoado por Deus e ele ficou como uma figura, né, apresentada. Moisés também foi o homem da lei que começou, então por isso que apareceram aqui nesse texto. Então nós vimos aqui, já estudamos que o propósito do reino de Deus, né, nós estamos estudando sobre o reino de Deus, o reino de Deus tem poder até sobre a morte, porque quando Jesus ressuscitou, venceu o agrilhão, quer dizer, o poder da morte, que era aquele poder tremendo que todas as pessoas teriam que ser destruídas, mas Jesus ressuscitou, quebrou o poder, o maior poder que Satanás tinha, que era esse agrilhão da morte, né? Mas nós já vimos aqui, agora vamos estudar sobre o reino de Deus. O reino de Deus tem poder profético. Tem poder profético. Nós sabemos que quando Jesus começou, ele começou com os profetas, né? Começou com os profetas. Então o reino de Deus tem poder profético. Aí diz assim: já vamos começar? Olha aí, o reino de Deus tem poder profético. E apareceu-lhe Elias com Moisés, e falaram com Jesus. Moisés representa a palavra, né, que foi, Deus deu a palavra para Moisés escrever, por isso que ele representa a palavra da lei. Elias representa o ministério profético, porque foi o maior profeta que houve na época, né? E Jesus representa o ministério apostólico. Então são três profetas, né, que Jesus também foi profeta, então começou verdadeiramente com os profetas. Vê o que diz Hebreus 3:1. Como é que começou? Hebreus, carta aos Hebreus, lá no final, depois de Hebreus 3:1. Vê que começou com esses três: Moisés, Elias e Jesus. Estava o ministério completo aí. Pelo que, irmão santo, participante da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Então Jesus também foi apóstolo, né? Sabe por que as pessoas hoje duvidam da mensagem da igreja? Porque a igreja não tem uma mensagem profética. A igreja perdeu o poder profético. Porque apareceu Moisés e Elias falando com Jesus. Quando nós estudamos a Bíblia, recebemos o poder profético que estava sobre estes dois homens, né? Moisés e Elias. Certa vez, Deus disse a Moisés: livra o meu povo das mãos dos egípcios. Aí Moisés disse que: Senhor, mas como eu posso livrar, como eu posso fazer isso? Moisés achou que era impossível, né? Senhor, mas como eu posso fazer isso? Deus lhe deu uma vara, lembra? Era aquele cajado, né? Deus lhe deu uma vara que representava a sua palavra. E lhe disse: essa é uma poderosa, uma bomba nuclear que destruirá Faraó em todo o seu reino. Que bomba nuclear é essa? O poder da palavra profética. O que tu disseres vai acontecer. Quando abrires a boca, eu vou realizar. Esse é o poder profético da igreja de Jesus, que foi perdido, mas será restaurado. Foi perdido, né? A igreja, qual é a mensagem da igreja hoje? Fraquíssima, né? Quando lemos a história do povo hebreu,
sendo tirado do Egito, vemos Moisés dizendo a Faraó: deixa o meu povo ir, mas Faraó lhe não deixava. Então Moisés disse: esta noite virá a ti o exército de piolho. Vê aí, Êxodo 8, 18 e 19. Aí são as pragas que Moisés pedia para Faraó deixar o povo sair, né? Inclusive o câncer, eu descobri que o câncer começou aqui, ó, nessas pragas. Mas vamos ver aqui, ó. Êxodo o quê? Êxodo 8, 18 e 19. E os magos fizeram também assim como os seus encantadores para produzir piolhos, mas não puderam. E havia piolhos nos homens e no gado. Então disseram aos magos a Faraó: isto é dedo de Deus. Porém o coração do Faraó se endureceu e não os ouvia, como o Senhor tinha dito. Piolho, né? Aqui, né? Primeira praga foi de piolho, né? Eu parei. No dia seguinte, todos os egípcios estavam tomados de piolho. Parecia uma brincadeira. Faraó ficava enlouquecido. Chamava Moisés e dizia: Moisés detém o poder dos piolhos. Eu deixo o povo ir. Moisés disse: cessa os piolhos. E os piolhos cessaram. 8 e 16, né? Isso. 16 a 19. Os piolhos cessaram. Então o Faraó endureceu novamente o coração. Você não vai deixar o meu povo ir? Não. Então amanhã vou mandar outro exército, um exército de gafanhoto, sobre o povo do Egito. Êxodo 10, de 13 a 15. É o poder da palavra de Deus, né, que estava com Moisés. Então estendeu Moisés a sua vara sobre a terra do Egito, e o Senhor trouxe sobre a terra um vento oriental todo aquele dia, toda aquela noite, e aconteceu que, pela manhã, o vento oriental trouxe os gafanhotos. E vieram os gafanhotos sobre toda a terra do Egito e assentaram-se sobre todos os ermos do Egito. Muito nervosos foram, antes deste nunca houve tais gafanhotos, nem depois deles vieram outros tais. Moisés estava tranquilo entre os hebreus, sem gafanhoto. Quer dizer, para o povo hebreu, com Moisés não tinha gafanhoto. Alguns para perturbá-los. Até que Faraó mandou chamar Moisés: manda embora esses gafanhotos, que eu deixo o seu povo ir. 10, de 13 a 19, não precisa lembrar que é a mesma coisa. Mas depois o coração de Faraó endurecia, e no outro dia Moisés dizia assim: vou mandar algo mais sério. Virão, olha aqui, onde entra aqui o câncer. Eu ficava pensando: meu Deus, essa doença é tão antiga. Como é que aí, lendo a Bíblia, a gente descobre tudo, né? Descobri aqui, ó. Vou mandar algo mais sério. Virão úlceras, tumores, úlceras e tumores sobre todo o exército. Êxodo 9, de 8 a 12. Então disse o Senhor a Moisés e a Arão: tomai os punhos cheios da cinza do forno, e Moisés a espalhe para o céu diante dos olhos de Faraó, e tornar-se-á em pó miúdo sobre toda a terra do Egito, e se tornará em sarna, que se arrebente em úlcera, nos homens, no gado e toda a terra do Egito. E eles tomaram cinza do forno
e puseram-se diante de Faraó. E Moisés espalhou para o céu e tornou-se em sarna, que arrebentava em úlcera nos homens e no gado, e de maneira que os magos não podiam parar diante de Moisés por causa da sarna, porque havia sarna nos magos em todos os egípcios. Porém, o Senhor endureceu o coração de Faraó e não os ouviu, como o Senhor tinha dito a Moisés. E virava as costas e ia embora. E o outro dia, quando acordaram, estavam todos tomados de tumores, apodrecendo vivos. Meu Deus, que situação. Esse é o poder da palavra profética contra o reino das trevas. Aqueles homens estavam apodrecendo vivos, porque alguém liberou uma palavra. Moisés, faça parar isso, faça. E liberou uma palavra e fez parar tudo. No dia seguinte estava todo mundo normal, mas Faraó resolveu brincar mais um pouco, né? Mas Moisés lhe disse: amanhã nenhum primogênito, esse foi terrível, né? Nenhum primogênito, descendente dos egípcios, nem dos homens e nem dos animais estará vivo. Êxodo 11, de 4 a 7. Disse mais Moisés assim: o Senhor tem dito: à meia-noite eu sairei pelo meio do Egito, e todo primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que se assenta com ele sobre o seu trono, até o primogênito da serva que está de trás da morte, e todo primogênito dos animais. E haverá grande clamor em toda a terra do Egito, qual nunca houve semelhante e nunca haverá. Faraó mandou chamar Moisés e reconheceu, aqui ele já mudou, e reconheceu: desta vez pequei. O Senhor é justo, mas eu e o meu povo somos ímpios. 9:27. Êxodo 9:27. Moisés, Faraó aqui reconheceu, né? Então Faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse: esta vez pequei e o Senhor é justo, mas eu e o meu povo ímpios. Podem sair da terra do Egito, mas o povo de Deus não saiu sozinho, porque muitos dos soldados de Faraó creram na palavra, pois alguns dos oficiais de Faraó que temiam a palavra do Senhor, né? Aí no 9:20, né? Quem dos servos de Faraó temia a palavra do Senhor e fez fugir os seus servos e o seu gado para as casas. Anos mais tarde, o povo de Deus se envolveu novamente no pecado, deixando o Senhor para adorar a Baal, no período do rei Acabe, né? Os israelitas sempre foi terrível, né? Neste tempo, novamente o Senhor trouxe à tona o poder da palavra profética. Aí vem Elias, ó. Moisés agora parou, agora vem Elias, ó, que foi no rei de Acabe, né? Elias chegou para Acabe e disse: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, senão segundo a minha palavra. 1 Reis 17:1. Olha a ousadia de Elias. Segundo a minha palavra. Olha a ousadia do profeta.
Primeira Reis 17:1. Então Elias. É isso, né? Então Elias. O que? Otimista. Otimista 2. Moradores de Gileade disse que Acabe vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Viu? A ousadia do profeta? Segundo a minha palavra. E desapareceu da presença do rei. Quando Acabe percebeu que já por algum tempo não chovia, conforme a palavra profética, mandou procurar Elias por toda parte, mas não encontrou, até o tempo determinado pelo Senhor. Como diz aí 1 Reis 18:10. Vive o Senhor teu Deus, que não houve nação nem reino aonde o meu Senhor não mandasse em busca de ti. E dizendo isso, aqui não está. Então juramentava os reinos e as nações, se eles te não tinham achado. Acabe, a nação de Israel precisava saber que Baal não era Deus da fertilidade. Por isso a palavra profética fechou o céu para que não chovesse. Somente depois de 3 anos e meio, já pensou uma seca de 3 anos e meio? Meu Deus do céu, é muita coisa, né? Somente depois de 3 anos e meio, o Senhor mandou Elias se apresentar ao rei Acabe. Vai e apresenta Acabe. E direi, e darei chuva sobre a terra. Assim foi Elias apresentar-se a Acabe. Ora, a fome era extrema em Samaria. Vê o que diz aí, 18, 1 Reis 18, 1 e 2. E sucedeu que, depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias no 3º ano, dizendo, vai e mostra-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. E foi Elias mostrar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. Quanta miséria aconteceu em Samaria nesses 3 anos e meio de muita seca. Pessoas estavam morrendo, a agricultura já não existia, a pecuária em plena falência, caos total, as trevas do poder através do poder da palavra profética, o povo hebreu foi liberto e o reino de Acabe, juntamente com Baal, foram destruídos. O povo, juntamente com Acabe, foram destruídos. O que a Bíblia ensina não é salvação ou destruição? De Gênesis a Apocalipse. Hoje temos tantas igrejas ditas evangélicas, programas de televisão, rádio e uma infinidade de literaturas, mas a nação não sente o impacto da presença da igreja. Por quê? Porque a igreja institucionalizada é carnal e não tem o poder da palavra profética. Então, depois que a igreja foi institucionalizada, passou para o Império Romano, perdeu o poder profético. Mas esse poder vai voltar, né? Em nome de Jesus. Como é que Moisés sozinho libertou o povo de Deus? Como Elias sozinho libertou o povo de Deus? Estes homens tinham o poder da palavra profética. O reino de Deus é um reino que tem poder da palavra profética. Por isso, Deus vai restaurar.
Deus vai ter que restaurar, porque perdeu. A sua igreja, vai restaurar a primeira igreja, né? Por isso ele vai restaurar a sua igreja, para restaurar os seus ministros. Os sacerdotes serão restaurados, para que a palavra para que a palavra mais ouvida em todo o mundo seja a palavra dos sacerdotes de Deus. Podem crer nisso. Foi-nos revelado o reino de Deus com poder. O prezado leitor deve observar com muito cuidado que, quando Jesus acabou de se transfigurar, de mostrar o seu poder de ressurreição, então tem que ir lá em Marcos, né? O poder de ressurreição, apresentar a eles o poder de ressurreição e o poder da palavra profética. De repente falou para Tiago, João e Pedro: essa mensagem não é para esse tempo. Não pregue isso, não pregue isso, não fale sobre isso. Só abram a boca a respeito disso que vocês viram depois da minha ressurreição. Vê o que diz aí, Marcos 9:9. E, descendo eles do monte, ordenou que ninguém contasse que tinha visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse dos mortos. Em Mateus diz a visão, né? No contexto da visão, lá em Mateus diz a visão. Essa é uma mensagem para o futuro. Esta mensagem vai me trazer de volta para reinar sobre a terra. Tanto é que o Senhor disse, de maneira muito clara, que Elias virá primeiro. É difícil de entender, é isso aqui. Nós sabemos que Elias foi o precursor para a vinda de Jesus. E Elias vai ser. Esse versículo aqui é para o futuro. Elias já veio, né? 9:12. Vê ali o que é que diz. Marcos. E respondendo, ele disse: em verdade, Elias virá primeiro e todas as coisas restaurará, como está escrito, o Filho do Homem, que ele deve padecer e muito ser aviltado. E aí? Então Elias já veio, mas vai vir outra vez. Aqui, a explicação aqui, Se você tiver ouvido para ouvir, vai entender uma coisa muito clara. O Senhor disse que Elias virá primeiro, mas Elias já veio para preparar o caminho de Jesus, não já? O Elias que veio no passado era quem? João Batista. João Batista. Né? Vê aí, Mateus 11, 13, 14. O Elias que já veio foi João Batista. E agora, Elias vai vir de novo, não quer? Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se queres dar crédito, este é Elias que havia de vir. Então Elias já veio uma vez, né? Mas veio em João Batista, né? Ele disse que Elias virá no futuro. Não diz aí o versículo 12? No futuro, novamente para a sua volta. Quer dizer, João Batista veio para Jesus vir na primeira vez e Elias vai vir outra vez para Jesus vir a segunda vez. A palavra profética será a palavra que vai trazer Jesus de volta à sua habitação natural, no meio do seu povo, para reinar com o seu povo sobre a terra. Vou ler de novo.
A palavra profética será a palavra que vai trazer Jesus de volta à sua habitação natural. Ele está no céu, mas a natural dele, como o verbo se fez carne, ele, né, se tornou homem, então é aqui, né? Natural, no meio do seu povo, para reinar com o seu povo sobre a terra. Então esse é o poder profético, né, do Reino de Deus. O Reino de Deus tem poder para restaurar todas as coisas. Agora que a gente vai entender o poder do Reino de Deus para mudar tudo isso aí que foi mudado, né? Porque quando Adão pecou, a natureza revoltou-se de uma tal maneira que até árvore que não tinha espinho, né? Eu me lembro lá da roça, uma árvore chamada mandacaru, né? Que antigamente não tinha palma, né? Lá no norte. No meu tempo não tinha palma. Quando eu voltei lá, meu irmão criava gado, aí já tinha palma, porque mais era mandacaru. Quando dava aquela seca, que não tinha água, cortava mandacaru, né, sapecava no fogo, o gado comia, matava cedo, porque mandacaru tem muita água, é o caso da palma, né? Tem muita água. Quando olhamos para o mundo, muitos dizem, não tem jeito. Tem jeito aí para o mundo? Essa gente por fora? Nós vamos aprender que tem. Tem jeito. Quem é que vai dar jeito de acabar com o tóxico no mundo? Não. Quem é que vai acabar? Quem é que vai proibir o povo de tomar cachaça? Tem quem consiga isso? Então já tem coisas impossíveis para nós, né, humanos. Já tem muita coisa que é impossível. Quando olhamos para o mundo, muitos dizem, não tem jeito. Quando olhamos para a igreja hoje e vemos a sua distância, já não digo de Moisés ou de Elias, mas dos apóstolos, que estão mais próximos, né, que foram os últimos. Então, quando a gente vê a diferença da igreja quando os apóstolos estavam aqui na terra e a igreja agora com nós aqui na terra, veja, a diferença está muito grande, né? Estamos a milhares de anos-luz de distância deles, dos apóstolos. O nível em que estes homens viveram foi bem elevado. Sabe o que é ganhar um continente inteiro para Jesus? Quando Paulo chegou a Éfeso, ficou por 2 anos ensinando 12 homens. Eles foram revestidos do poder de Deus. Paulo era um apóstolo, né? Segundo as Crônicas 12:12. Ou é 2 Coríntios? Se não for 2 Crônicas, é 2 Coríntios. Um vê 2 Crônicas, outro vê 2 Coríntios. Para ver. É dos Coríntios. É segundo. Vê se diz que Paulo era apóstolo. 2 Coríntios, Paulo? 12:12. Porque a abreviatura de Crônica e Coríntios é parecida, né? 2 Coríntios 12:12. Deve ser 2 Coríntios. Os sinais do meu apostolado foram manifestados entre vós, com toda a paciência, por sinais de prodígios e maravilhas. É 2 Crônica ou 2 Coríntios? Coríntios. Coríntios. E andavam acompanhado por... Paulo andava acompanhado por Elias. Por ele. Andava acompanhado por Silas. A Bíblia diz que Silas era um profeta. Atos 15:32. Esse era. Silas era um profeta. Então Paulo andava com o profeta. 15:32. Depois, Judas e Silas, que também era profeta, exortaram e confirmaram os irmãos com muitas palavras.
Quando um profeta e um apóstolo caminham juntos, o ministério está completo. A Bíblia diz que que em 2 anos toda a Ásia havia ouvido a Jesus. Portanto, um continente inteiro. Atos 19:10. Dois homens. E durou isto por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, tanto os judeus como os gregos. Veio um continente inteiro. Hoje, olha a diferença para hoje. Olha. Hoje temos televisão, internet, telefone, temos tudo. E nem sequer o Brasil todo conseguiu ouvir a palavra de Deus. Que vergonha. Que vergonha. Né? Ah, Deus, que fracasso, meu Deus. Meu Jesus, meus amigos. Não é? Só temos que pedir misericórdia, meu Deus. Então, estamos fracassados, não estamos? Mas não estamos destruídos, né? Não estamos destruídos, bom é isso. Muitas vezes, quando alguém começa a falar do Evangelho, as pessoas não querem ouvir, porque o Evangelho é pregado por uma igreja fraca, por uma igreja sem poder. Quando estou falando de igreja fraca, a igreja sem poder, não estou falando em expulsar demônios. Isso não demonstra poder, é mais do que sua obrigação ficar livre, pelo menos deles, dos demônios, né? Isto é, deixar que eles se manifestem em sua vida. O poder tem que ser para restaurar de todas as coisas. Há muitas pessoas que expulsam demônios, mas não restauram vidas das pessoas, trazendo-as para o fundamento. Temos que ter cuidado com isso. O poder do reino é um poder restaurador. Por isso Jesus disse a Elias virá e mostrou para que ele virá e restaurará todas as coisas. Marcos 9:12, que a gente já leu. Não fique pensando que o mundo será destruído. Não é o que o povo diz aí? Não fique pensando que o mundo vai ser destruído, como muitos dizem. De 1000 não passará, mas a 2000 não chegará. Era um ditado que o antigo dizia, né? Já passou, mas isso aí já passou e não aconteceu nada. O mundo será destruído. A palavra do Senhor diz que todas as coisas serão restauradas. Qual é a diferença entre destruída e restaurada? Você pode pegar uma coisa que com defeito e restaurá-la, e ela voltar ao pleno funcionamento. Pode pegar algo e destruir, fazer com que desapareça do mapa. A palavra de Deus não diz que o mundo vai ser destruído, mas que o mundo será restaurado. E quem vai restaurar o mundo? A palavra profética. Foi-me dada uma cana. Vê o que diz aí. Agora já vamos sair de Marcos e vamos para Apocalipse, né? Vê o que diz aí, Apocalipse 11:1. E foi-me dada uma cana semelhante a uma vara. E chegou o anjo e disse: levanta-te e mede o templo de Deus, e o altar e os que nele adoram. Aí, como entender esse versículo? Difícil, né? Observe a primeira
coisa a ser restaurada: o templo de Deus, a igreja, né? Quem é o templo de Deus? Nós é que somos a igreja, né? A primeira coisa que haverá, a primeira coisa que a vara vai medir será a sua vida, a nossa vida. Isto é, se você está na medida de Deus ou não. A segunda coisa a ser restaurada é o altar. Os sacerdotes, todos os que exercem o sacerdócio, pastor, profeta, evangelista, a palavra profética, quando vier, restaurará os ministros, porque são eles quem trabalham no altar. Em terceiro lugar, os que nele adoram. A igreja será restaurada da seguinte forma: primeiro os ministros, depois o povo, né? E começar do altar. A palavra profética virá para restaurar a todos, mas não para por aí. A primeira restauração vai acontecer pela casa de Deus. Deus não pode restaurar o mundo para depois restaurar a igreja. Primeiro Deus vai restaurar a igreja para que a igreja restaure o mundo. Hoje temos uma igreja carnal, vivendo no pecado. É ou não é? Carnal e vivendo no pecado. Por isso a igreja não pode cumprir o seu ministério de restaurar o mundo. Ela tem que primeiro ser restaurada. Você diz que ama a Jesus, mas a sua relação com Jesus é muito pequena. O crente afirma que a palavra de Deus é a verdade, mas ele mesmo não procura estudar com seriedade a verdade. Diz que crê na oração, mas não tem vida de oração. Por isso a palavra profética virá para restaurar a sua vida, a fim de que alcance um nível de expresse poder da palavra. Vê o que diz aí, Apocalipse 11:3. 11:3. E darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de saco. Cara, eu entendi seca. Vestida de pano de saco. Não, mas o meu tá só de saco. É pano também? É. Então, ó, Apocalipse 11:3 vai vir dois profetas, né? Ó, e concederei às minhas duas testemunhas que, vestidas de saco, profetizem por 1260 dias. Dois profetas. O Senhor vai levantar duas testemunhas, e essas duas testemunhas são testemunhas proféticas, com palavras proféticas. Só que essas duas testemunhas virão vestidas de saco, o que significa que serão homens humildes. Esse vestido de saco aí é porque não vem de terno e gravata como nós temos, né? Nós achamos que tem muita gente aí achando que o poder está no paletó e na gravata, né? Se você chegar na igreja dele sem paletó e gravata, não senta lá com ele. No entanto, o que Deus quer é humildade, não é? Não é? Então, os homens vestidos de saco quer dizer humildade, né? É o que quer dizer. Só que essas duas testemunhas virão vestidos de saco, o que significa que serão homens humildes, quebrantados, andando na presença do Senhor. Eles vão ser humildes diante de Deus,
mas diante do mundo vão manifestar o poder da palavra profética. Ó, esses dois homens são unidos para com Deus, mas para com o mundo vê o que vai acontecer. Estas são as duas oliveiras. É o que no sentido figurado, né? Aí no 11, 4 e 5, vê o que diz aí. Estas são as duas oliveiras e os dois cartiçais que estão diante do Deus da terra. E se alguém lhes fizer qualquer mal, o fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhe quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Ué, mas não era humilde? Então é brabo assim? É humilde para com Deus, ó. Está lá, vem aí. Humilde, vestidos de sacos, humildes para com Deus, mas para com o mundo não, meu. O mundo aqui, ó. Qual é o fogo que sai da boca do profeta? A palavra profética. O que ele disser acontecerá e devorará os seus inimigos. Vê o que aconteceu com Acabe. Acabe foi devorado, Faraó e tantos outros já foram devorados e muitos ainda serão destruídos pela palavra profética. E aí? Se alguém lhe disser, se alguém quiser fazer algo mal, importa que seja morto. Vê o que diz o 5 aí, não é? Apocalipse 5. E se alguém lhe disser fazer mal, o fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhe quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Eles têm poder para fechar o céu. Olha aí. Poder para fechar o céu. Para que não chova. Quem é que fez isso? Para que não chova durante dias da sua profecia. Vê o versículo 6. Esta tem o poder para fechar o céu e para que não chova nos dias da sua profecia. Tem poder sobre as águas para converter em sangue e para ferir a terra com toda a sorte de praga, quantas vezes quiser. De quem o texto está falando? De quem esse texto está falando? Das duas testemunhas. Mas quem são essas duas testemunhas? Elias, né? E Moisés. Elias e Moisés. Do espírito de Elias e Moisés. E aí, quem é que está ensinando isso? Ninguém. Ninguém. As pessoas lêem, a gente vê aí livros de interpretação de Apocalipse, não tem nada disso. Entendeu? Não? De quem o texto está falando? De Elias. E o que Jesus disse sobre Elias? Ele virá. Jesus está dizendo que vai restaurar. Jesus está dizendo que vai restaurar Elias? Não. Jesus está dizendo que vai levantar profeta no mesmo nível de Elias. E esses homens vão restaurar a sua igreja e a igreja restaurar o mundo, destronando Satanás do seu governo. E aí, a palavra do Senhor continua dizendo: e tem poder sobre as águas para que converta-las em sangue, e para ter a terra como toda a sua sorte de praga. Quem é esse? No versículo 6 aí, né? Moisés. De quem o texto está falando agora? De Moisés. Outro profeta, as duas testemunhas, as duas oliveiras, os dois candeeiros, homens que terão o poder de Deus. Então, tem versículo aí que diz que é sobre duas oliveiras e sobre dois candeeiros. São as testemunhas. Respondeu Jesus: na verdade, Elias virá primeiro e restaurará as coisas. Não pense que as coisas não serão restauradas, pois a palavra profética virá para restaurá-las. Não podemos negar o ensino da palavra de Deus. Não pense que as coisas serão destruídas ou acabarão. Não, as coisas serão restauradas.
Por isso a palavra de Deus diz assim: e restaurará as coisas. Esta restauração começará pela igreja, para depois o mundo ser restaurado. O texto, vê o que diz em Atos 3:21. O qual convém que o céu contenha até aos tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. E aí? É forte. Então, diz aqui, ó, o texto de Atos relacionado à volta de Cristo afirma: convém que os céus contenham até os tempos da restauração de tudo. Aqui Pedro estava pregando uma mensagem a respeito da restauração de Cristo e estava dizendo que ele iria voltar. Pedro disse claramente quando ele vai voltar: quando todas as coisas estiverem restauradas. Então, o céu está contendo ele até que as profecias que já estão escritas se cumpram, né? Não é pelo povo a vinda de Jesus, é pelo tempo, né? Os céus que contém ele lá. Jesus vai voltar quando o ministério profético aparecer e restaurar a igreja. A igreja restaura o mundo, então Jesus virá para reinar e reinar para todo sempre. Quem é que vai restaurar todas as coisas? O ministério profético, que vai gerar uma igreja profética, restaurará todas as coisas. A volta de Jesus, por um lado, está longe, mas por outro, não tão longe, porque a Bíblia diz que as duas testemunhas profetizarão por um tempo de 1200 dias. Se analisarmos que um dia para Deus é como 1000 anos, e se analisarmos que 260 dias é menos do que um terço de um dia, ele virá nesse tempo. Quanto tempo vai demorar isso? Não deve demorar muito. Não deve demorar muito, não. O ministério profético está para surgir e Deus já está levantando o ministério profético no mundo. A igreja nunca ouviu mensagem como esta que nós estamos ouvindo. Nunca enxergamos o que estamos enxergando de maneira tão simples e clara. Leia os sinais dos tempos. Não é por causa do homem, é por causa do tempo. Viu aí? Esta se aproxima o tempo, e quanto mais se aproxima, mais Deus vai descortinando os nossos olhos para que enxerguemos. Se você tem olhos para ver, veja. Se você tem ouvido para ouvir, ouça, porque Deus está falando de maneira intensa.